O advogado do diabo Keanu Reeves interpreta um advogado de sucesso que vence casos mesmo quando eles parecem mais difíceis e tem um histórico perfeito. Mas quando se trata de defender o molestador de crianças que ele sabe que é culpado, Kevin começa a questionar sua própria moral. Quando o juiz pede um intervalo, Kevin vai ao banheiro e começa a questionar suas intenções. Essa cena específica no banheiro desempenha um papel importante no filme, pois se torna um ponto de virada na vida de Kevin. Mas mesmo depois de refletir sobre seu senso de moralidade, suas boas intenções são superadas por sua vaidade em manter sua sequência perfeita de vitórias, então ele defende seu cliente e vence o caso. Mas o que inicialmente parece ser sua ascensão ao topo logo é ofuscado por eventos sobrenaturais que assombram sua esposa. Enquanto isso, ele é convidado a defender um bilionário acusado de matar sua esposa, filho e empregada. Determinado a fazer algo com sua carreira, Kevin trabalha duro em seu caso, mas negligencia Mary Ann, fazendo com que ela perca a cabeça e depois perca a vida. Mas vamos fazer uma pausa aqui para falar sobre Mary antes que ela tire a própria vida. Kevin encontra Mary em uma igreja e fica em choque. E aqui Mary confessa a Kevin que fez sexo com Milton. Ela explica como se ele a tivesse atacado, mas depois ela confessa que era um desejo que ela tinha dentro de si. Ela queria que acontecesse. Então Milton se aproveitou dessa fraqueza e fez sexo brutal com Mary Ann. Quando Milton começou o ato, ela queria parar, mas não conseguia mais. Não tinha vontade, nem convicção, embora no fundo odiasse aquele ato e quisesse pará-lo, mas já havia passado do ponto sem volta. Toda aquela tesão pelo ato proibido, todo aquele calor que havia tomado conta de seu corpo, todo aquele prazer pelo ato impróprio, por saber que estava prestes a ser possuída por alguém que não era seu marido, aquele marido que agora havia negligenciado, mais a atração de um sujeito maduro, bem-sucedido, mas acima de tudo muito másculo como Milton, um homem do mundo, educado mais com os atos de um verdadeiro macho, como ele demonstrava naquele momento, toda aquela demonstração de virilidade. Ela não podia mais negar a si mesma, mesmo que quisesse. Seu interior lhe dizia que ela tinha que parar, mas seu corpo não respondia mais ao seu interior, apenas ao seu desejo. E Milton culminou naquele encontro sexual, animal, intensificado ao máximo, a ponto de deixar feridas por todo o corpo dela, porque ele tinha uma tarde inteira para satisfazer seus instintos em Mary Ann. Então Mary era louca ou não, ela era mentalmente desequilibrada. Sim, mas Milton estava lentamente enfraquecendo sua sanidade desde o momento em que chegaram e esse ato obviamente o fez tirar vantagem da vontade da pobre Mary Ann. E agora, quer você tenha imaginado tudo ou não, definitivamente tudo aconteceu, não foi sua imaginação. Agora chegamos a um plano diabólico, assim mesmo e literalmente. Após o suicídio da esposa de Kevin, ele finalmente acorda, se abre para a vida, abre os olhos e percebe que algo está errado, algo não está certo. E tudo é causado por John Milton. Quando ele o confronta, John revela que ele é o diabo e dirige um poderoso escritório de advocacia apenas para estabelecer o controle do mundo. É ainda revelado que Kevin foi enganado, pois sua mãe havia dito anteriormente que seu pai morreu antes de ele nascer. Na realidade, John, o próprio diabo, confessou a ele que ele era seu pai. John revela que teve vários filhos com humanos, incluindo Kevin e a linda Krista Bella. A meia-irmã de Kevin e o próprio Kevin são suas melhores criações, de acordo com Milton. Ele diz a eles que agora espera que eles concebam um filho, que não será apenas o anticristo, mas também o futuro herdeiro do escritório de advocacia. Kevin percebe que sua sequência de vitórias foi apenas o resultado do diabo tentando alimentar seu ego e preparar o cenário para seu ato final. Essa descoberta faz Kevin questionar sua própria moral novamente. Em vez de cair na armadilha do diabo, ele atira em si mesmo, obviamente para acabar com esses planos e não agradá-lo. Agora vamos fazer outra pausa aqui porque isso é importante. Milton é o diabo, mas não importa quanto poder ele tenha, ele respeita o livre-arbítrio e o explica para Kevin. Por que Kevin o acusava de ser apenas um fantoche, que o usava como fantoche, que era manipulado por ele? Mas Milton responde que ele só define os cenários, ele só define os caminhos, mas no final são as pessoas que escolhem qual caminho seguir e qual cenário tomar. Mesmo com Kevin ele foi mais longe, disse-lhe claramente que o tiraria do caso de defender este bilionário assassino, que haveria outros casos importantes em que ele poderia trabalhar, mas que aqui a prioridade era sua esposa, ele tinha que cuidar da sua esposa, pois ela precisava muito dele. Porque você nem sempre ganha, até o próprio Milton já perdeu casos e isso é aceitável para ele. Você não ganha o tempo todo,
Foi o que ele disse a Kevin. Mas Kevin e sua vaidade argumentaram que se ele fizesse isso, ele odiaria a Mary Ann e não conseguiria viver com isso, e então ele falou e a vaidade decidiu por Kevin. Assim que Kevin puxa o gatilho de sua arma e explode sua própria cabeça, ele se encontra no mesmo banheiro onde questionava sua moralidade no começo, o que significa que ele tem um flashback da cena em que estava defendendo o molestador de crianças, e percebe que o que ele tinha acabado de ver era uma visão do que aconteceria se ele decidisse seguir o caminho de aperfeiçoar sua própria vaidade. Ciente das consequências de suas decisões, Kevin agora leva o caso para uma direção completamente diferente. Em vez de proteger o molestador de crianças, ele se recusa a defendê-lo. Nos momentos finais do filme, um jornalista se aproxima de Kevin e implora por uma entrevista. O repórter ainda o seduz dizendo que fará dele uma grande estrela e Kevin aceita a oferta. O repórter então se transforma em John Milton, revelando que isso foi apenas um plano deduzido pelo diabo para fazer de Kevin uma vítima de sua vaidade novamente. Vaidade, definitivamente meu pecado favorito, ela diz, e coloca Kevin de volta no caminho errado. Agora, foi realmente apenas uma visão? Não foi, tudo realmente aconteceu. Em um momento em que Kevin atira em si mesmo, Milton volta tudo para o primeiro marco, que é a cena do banheiro, e tudo começa de novo, só que agora eles estão seguindo por um caminho diferente, mas a intenção de Milton é chegar ao mesmo ponto. Não importa para onde eles vão, o objetivo é chegar ao momento em que Kevin e sua irmã dão à luz um descendente que se tornará o rei do mundo praticamente, e obviamente esse rei será manipulado por Milton. Agora, não podemos saber se isso já aconteceu ou vai acontecer novamente, mas vamos supor que se aconteceu e este não é o primeiro ciclo. Kevin estará lá vivendo para sempre neste loop temporal, eternamente? Não há como acabar com esse ciclo amaldiçoado? Eu acho que sim. E não é encontrando uma relíquia sagrada para matar o diabo ou algum tipo de exorcismo ou algum tipo de ritual. Eu acho que tudo é mais simples e ao mesmo tempo mais difícil. Kevin só precisa ter uma forte convicção pelo bem e pelo caminho certo para não tomar uma decisão ruim sobre os cenários que Milton lhe propõe. Vamos dar um exemplo. Quando Milton propõe uma entrevista exclusiva, ele só precisa dizer não, obrigado. Não estou interessado e se manter firme. Mas ele sempre cai porque sua vaidade faz parte dele. Milton nunca o forçará a seguir o caminho errado, ele apenas lhe dá as opções e Kevin é quem decide. Ele só precisa se manter firme em sua decisão e assim quebrará o loop temporal. Mas Milton tem milênios de conhecimento e assim como no filme Jogos Mortais, ele não tem credibilidade nos humanos e sabe que nunca fará a coisa certa. Comentários a um ditado que diz: a maior arma do diabo é fazer você acreditar que ele não existe. O mal existe, mas lembre-se de que você sempre pode escolher. Se você escolher errado, ninguém mais será culpado além de você. Você não pode culpar os outros por suas ações erradas. Ninguém o obriga a pegar dinheiro que não é seu. Ninguém o obriga a tirar sarro dos outros. Ninguém o obriga a trair ou ser infiel. Sempre há uma escolha. Você pode terminar um relacionamento se ele não o satisfaz mais. Veja meu resumo de Você Deveria Ter Ido Embora. Somente você é o culpado por tudo de bom ou ruim que há em você, porque lembre-se, somente você escolheu ser assim. Desejo a você tudo de bom, obrigado.